Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre as Olimpíadas. A gente teve Carlos Alcaraz vencendo o tenista do Líbano, Habib, né? Parece até aquele fast food que tem aqui no Brasil, né? O Habib's, né? Aqui na minha cidade, Juiz de Fora, não tem mais, né? De qualquer jeito, né? A gente teve essa vitória que foi bem tranquila. Teve alguns momentos que o Habib parecia dar uma crescida no jogo. A segunda metade do primeiro set, até mesmo o início do segundo set, ele começou bem, mas não consegue sustentar o nível o tempo todo, né? A gente tá falando do Carlos Alcaraz, né? Você precisa ter muita intensidade, né? Você precisa ter muita qualidade também no fundo de quadra para fazer o jogo ficar sustentável, né? Porque assim, a gente vê em Wimbledon, uma coisa é você ganhar dele, outra coisa é sustentar o jogo. Eu acho que assim, o Tiafoe sustentou o jogo até certo ponto, o Humbert também fez isso, a mesma coisa a gente pode falar do Tommy Paul e do Danil, entende? Eles até têm a qualidade para sustentar o jogo e num bom dia vencer o Alcaraz, né? Não acho que isso é improvável, até porque, por exemplo, o Medvedev fez no US Open ano passado, entende? A gente vê que assim, eles não ganharam sets à toa, mas a questão é manter a intensidade, escolher a tática certa, entender o que está machucando o adversário, aproveitar os momentos de baixa. Então, assim, o Alcaraz é um tenista que quando ele tá confiante, ele não tá te dando muita brecha. E olha que o jogo de hoje dele teve momentos que não foram lá muito legais e muito erráticos. E é normal para um tenista muito jovem que acabou de sair de uma gira de grama. Então, assim, ele vai jogar duplas ainda hoje, né? Isso talvez até ajude ele no ritmo, né? Mas a questão é, o Alcaraz voltou para o saibro de novo e ele precisa, obviamente, fazer uma adaptação muito diferente, né? É um contraste muito grande da grama para o saibro e a gente viu um jogo que às vezes deu uma emperrada, mas no contexto geral, né? Eu não via muito perigo nessa partida. A partida de segunda rodada é que ela é mais perigosa. Não que o Alcaraz perca o favoritismo por isso. Não acho que isso chegue a esse ponto, obviamente, mas ou é Talon Grigspor ou Cameron Norrie. Para mim são tenistas mais habilidosos e que, a meu ver, trazem coisas ao jogo que podem incomodar mais o Alcaraz. Então, eu fico bem curioso para ver como que essa partida vai se desenrolar, né? Seja quem for o vencedor, acho que o jogo vai ser interessante. E assim, ver como que o Alcaraz vai estar focado, se é nas duplas, se é no simples, se ele vai conseguir manter o alto nível nos dois, como ele vai gerenciar a questão de cansaço. Me parece que as Olimpíadas, né, por ter começado o tênis no sábado, eu acredito que eles vão dar uma rotina um pouquinho mais cadenciada para evitar o que aconteceu nos anos anteriores, né? Tanto conflito de jogos, né? Era muito apressado, né? Eu sempre achei as Olimpíadas, assim, legal demais ter tênis, sempre é o esporte que eu mais gosto de acompanhar nas Olimpíadas, até porque é um dos meus esportes favoritos, né? Mas a questão era tão apressado, era tão corrido, né? Que assim, tirava um pouco o elemento no final, assim, de alguns tenistas que estavam jogando bem, mas iam muito cansados, que estavam jogando duplas, entende? Porque querem ajudar o país a ganhar medalha em outros lugares, porque são capazes para tal. Então, eu fico pensando assim, né? Será que esse ano vai ser um pouco mais tranquilo? Me parece que vai ter mais uns dias a mais pro tênis, o que é importante, né? E o Alcaraz, assim, passa do primeiro teste bem, mas eu não acho que é uma régua muito boa para o que a gente vai ver depois, porque é um tenista muito inferior ao que ele vai enfrentar na próxima rodada. Seja o Cameron Norrie, que não faz boa temporada, seja o Talon Griggs, porque é um tenista que vive momentos, entende? Só que esses caras, num bom dia, são chatos. O Zverev quase caiu pro Griggs por lá em Roland Garros, acabou sendo finalista, mas teve duas quebras atrás no quinto set lá em Roland Garros. O Grigspor já roubou sets do Sinner, por exemplo. Então, esse cara não é fácil. O Cameron Norrie já ganhou do Alcaraz em superfícies diferentes, em quadradura e em quadra de saibro. Ano passado, no Rio Open, Cameron Norrie foi campeão ganhando do Alcaraz. Então, assim, é aquele tipo de jogo que você não pode subestimar, porque por mais que eles não vivam o seu melhor momento, são tenistas que num bom dia têm qualidade, têm técnica e têm a malícia e a experiência necessária para entender o que deve ser feito. Então, vamos ver o jogo. Eu acho assim que o Alcaraz hoje estreia sem muitos sustos, mas eu sinceramente achei que esse era um jogo para passar igual o Djokovic passou do Matthew Ebden, né? 6-0, 6-1, né? Porque a diferença de nível dele pro Habib é muito grande, né? Você vê que o Habib ali é um tenista que teve alguns momentinhos no jogo, mas ele não tem muita potência, não tem muito peso de bola, e o Alcaraz deu muito ponto de graça, né? Eu acho que esse para mim é o único ponto que eu posso falar negativo, né? Mas é aquele negócio, quando precisou ali dar uma elevadinha no nível, fez sem muito esforço. Então, mas era a partida como eu disse, né? A Olimpíada tem isso. Como você tem um limite por país, e aí, por exemplo, só tem acho que 4 tenistas americanos e muitos dão baixa no torneio. Então, assim, muitos tenistas bons vão para outros torneios para conseguir pontos de premiação.
a gente tem uma Olimpíada que tem ainda muito jogador bom, mas a primeira rodada tende a ter muitos jogadores mais tranquilos de se enfrentar, como o Djokovic e o Alcaraz, a meu ver, tiveram confrontos até, a meu ver, relativamente tranquilos para passar para a próxima rodada. Então, a ver agora, a partir da segunda rodada, aí já o negócio já começa a complicar. Não à toa, ele enfrenta um tenista que já foi top 10, né, o Cameron Norrie, ou o Talon Griekspoor, que se não me engano já foi top 20. Posso estar enganado aqui, mas acho que ele já chegou a estar nesse ponto de top 20. Se não teve, pelo menos top 30 o Griekspoor já foi, e isso não é de se subestimar de maneira alguma. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.